seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos bancos desses parques, pelos lugares que ninguém vê, lá onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer, e há sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Talvez, quem sabe, por esta cidade passe um anjo, e por encanto abra suas asas sobre os homens, e dê vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver vida, 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 vida. Muito boa noite, com alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Há uma frase nessa música que eu gosto muito. Ela nos diz que nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo, são estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, porque eles estavam no abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe
eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas duas crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, porque geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos, o jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo, o jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Ligue para nós, participe do nosso programa, 0 operadora 12 31 86 26 00. Hoje você está vendo, o nosso programa é diferente. Nós estamos aqui na Igreja do Rosário, em Taubaté, com um povo maravilhoso que está nos acompanhando aqui. O povo de Taubaté, algumas pessoas da região que vieram hoje acompanhar o programa Direção Espiritual. Uma salva de palmas, né? Todo mundo que veio aqui hoje, obrigado pelo carinho, pela presença. Hoje nós temos a participação aqui do Helder e do Reinaldo. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Os dois são do grupo Filhos, né? Você também, né? Grupo muito bonito, faz um trabalho maravilhoso de música aqui em Taubaté. Vamos começar atendendo as pessoas que entram em contato conosco.
São muitos e-mails, graças a Deus, continue enviando para nós, os endereços aparecem aí na tela, você entra em contato através de cartas, através de e-mail, o volume é grande, mas à medida que a gente pode, nós vamos respondendo a todos. Muito obrigado mesmo. Quem escreve é a Cristiane Coutinho, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Padre Fábio, obrigado pelas palavras de luz e amor. Sempre que assisto ao seu programa, reforço a minha fé e renovo minhas esperanças. O Senhor é luz em forma de gente. Obrigado. Suas palavras são um presente de Deus para nós, pobres mortais. Também sou, minha filha, pobre mortal também. No programa do dia 4 de setembro, o senhor disse ter recebido várias críticas sobre o livro Mulheres de Aço e de Flores. As pessoas esperavam um livro de ajuda, talvez como uma mensagem bíblica, o que não acontece. Mas com certeza as mensagens estão todas lá, basta ler com os olhos do coração. Acabei de fazer o pedido pelo site de compra e tenho certeza que irei calar por várias vezes, sabendo que alguém soube entender o que é a alma de uma mulher. Ó, dá trabalho, viu? A alma da mulher não é brincadeira, não. É um mistério sem fim, né? O que a gente faz é tirar a sandália dos pés e a gente se aproximar. Aliás, escrever o livro Mulheres de Aço e de Flores, para mim foi uma experiência única. Talvez uma das coisas mais prazerosas que eu fiz como escritor até hoje. Eu escrevo muito, está tudo muito guardado, né? Mas eu confesso para vocês que investigar o universo feminino foi muito bom. Me sentia assim um pouco espião, né? Mesmo porque eu observo muito, desde pequenininho, sempre fui muito caladinho assim no meu canto, mas não deixo passar nada. E com essas observações de uma vida inteira, nasceu o livro. O livro vai até ter uma continuidade, ele não coube, né? Eram muitos contos para um livro só. A gente vai fazer uma continuidade dele depois. O que eu acho interessante, gente, é que cada vez que a gente se aproxima do universo feminino, a gente se enriquece muito. A mulher tem um jeito muito diferente de ver a vida. A mulher tem um jeito muito particular de encarar os fatos. Aliás, outro dia eu estava lendo um artigo. Vocês sabiam que diante da perda de um filho, é muito natural e é grande a estatística de casais que se separam? Vocês sabiam disso? E aí o psicoterapeuta estava dizendo que as separações nascem justamente pela forma diferente de viver a dor. A mulher, o pai, sofre muito a perda de um filho, mas a maneira como ele manifesta a dor é tão diferente que cria quase que um impasse dentro do matrimônio. Por isso que todo casal que perde um filho, que passa pela experiência de perder um filho, precisa investir muito no relacionamento, porque ele corre sérios riscos. Você deve ter passado por isso, né? Você separou depois da morte? Tá vendo aqui, ó, um caso concreto. Não sei se vocês se recordam da história do menino que foi atropelado aqui em Taubaté. Está aqui a mãe dele, uma guerreira também, que está fazendo de tudo para se manter de pé. O garoto foi atropelado por um ônibus, não é isso? E essa separação, ela acontece justamente por um jeito diferente de sentir. A mulher tem um jeito diferente de sentir, e não é para menos. Eu acho que por mais que o homem se esforce para ser pai, a ligação da mulher com o filho é uma coisa muito diferente. Imagina, você aloja esse ser humano dentro de você durante 9 meses. Alguns mais teimosos, quase 10, né? Outros mais apressados, 5, 6. Tudo depende. 7. Mas você aloja a gente dentro de você. Você, como o livro fala, a mulher é como Deus em pequenas medidas. Isso é tão bonito, né? Pensar essa particularidade da mulher. Eu acho que a gente, como homem, a gente cresce muito cada vez que a gente se deixa tocar pelo jeito como a mulher sente, vive, pelo jeito como a mulher interpreta os fatos. O olhar da mulher é muito aprimorado sobre as relações humanas. Por isso que elas gostam tanto de discutir a relação, né? Não aguento mais, né? Não, mas a mulher tem a necessidade de discutir o que ela sente. Os homens não. Os homens sentem, pronto, acabou. Vocês não, vocês investigam o que sentem. Isso é muito bom. É muito interessante. E o livro é uma proposta mesmo de buscar. Essa cadeira é assim mesmo, viu, gente? Ela não vai cair, não. Não precisa ficar tenso, não. É um jeito de buscar essa interpretação bonita do mundo, né? Eu sou suspeito para falar. Padre, eu gostaria então, continuando o e-mail dela, gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Como o senhor vê a história da Igreja Católica?
suas bases, o que foi e o que é hoje? Faço essa pergunta porque há muito tempo que eu estava descrente da religião e havia parado até de frequentar mesmo a igreja. Só depois de assistir os seus programas, eu comecei a resgatar a minha vontade de retomar a religião. Por isso que para mim é importante ressaltar que em momento algum perdi minha fé. A minha fé em Deus é absoluta. Faço minhas orações, sou cristã. Mas o que eu via e via na igreja não me convencia. As pessoas vão à igreja sempre, mas esquecem de praticar o amor no dia a dia, de ajudar nas pequenas oportunidades e assim por diante. Um abraço, Cris Coutinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Cris, é interessante a gente pensar que a fé em Jesus, ela passa também pela fé na igreja, porque o tempo todo a igreja legitima esta presença de Cristo na história, através dos sacramentos, através da palavra. Então, nós precisamos da igreja, do ponto de vista humano a gente precisa. Jesus não precisaria da igreja, mas ele, por uma razão humana, ele institui a igreja, porque nós somos homens e mulheres que precisam de situações que nos ajudem a nos prender naquilo que é eterno. Interessante isso, né? Porque o que é a realidade material perto de tudo que é eterno? Não é nada. A matéria, ela é temporária, ela passa. Será que a gente pode dizer que a igreja também passa? Será que nós podemos dizer também que esta igreja é temporária? O caráter humano dela é. Não é temporário na igreja a presença do Cristo. Agora, a maneira como este Cristo é vivido e interpretado pela igreja, isso depende muito do tempo, depende muito da época, depende das pessoas que refletem, depende das pessoas que lideram. Há uma perspectiva muito interessante que diz que Deus vai ser sempre vítima da inteligência humana, porque a igreja é santa, mas ela é também humana. E no momento que ela é humana, ela é marcada por limites, ela é marcada por erros, porque não existem pessoas que não cometem erros. Esse ser humano ainda não foi fabricado. E como Cristo institui uma igreja humana e divina, ficamos sabendo que o que é divino na igreja, isso não passa, mas o que é humano passa. O padre morre, a sacristã morre, o leitor morre, a pastoral acaba e o Cristo continua. Onde é que está o grande erro, Cristiane? É quando nós prendemos a nossa atenção e a nossa fé no aspecto humano da igreja. Aí você vai se decepcionar, porque é humana, e no momento que você se decepciona, você vai embora, porque perdeu o sentido para você. Por isso que tudo o que é humano precisa ser relativo, não tem outro jeito. É relativo porque eu não tenho como ser absoluto. Eu não posso, como padre, por exemplo, eu não sou absoluto, eu sou relativo, eu passo, eu perco a minha utilidade dentro da igreja, eu perco o meu papel, eu posso perder a minha pastoral, mas a dimensão sacral da igreja que está em mim, essa não passa, porque eu sou batizado, que eu estou crismado, eu estou confirmado, eu participo da vida desta igreja. O Cristo que está em mim já me dá esta garantia. Então realmente, quando nós temos o processo histórico, se a gente for olhar para isso, a gente tem todas as razões para falar, a igreja errou demais, eu vou largá-la para lá. Veja bem, muitas pessoas imaturas, no momento em que estudam a Santa Inquisição, que foi um período da igreja terrível, de erros terríveis humanos, muita gente corre o risco de perder a fé. Só que aí a gente tem que fazer uma leitura. Aquele erro humano não é a totalidade da igreja. Aquele tempo da igreja não condensa tudo que a igreja é. A igreja é mais do que isso. A igreja é santa. E se eu me prendo no que é o pecado da igreja, então eu não terei razões para seguir a Jesus. É o que o Dom Carmo falava para nós ontem, no nosso dia da misericórdia. Ele falava, nós não podemos seguir a pessoa, nós temos que seguir a Jesus. Às vezes a gente escuta muito, né? Padre, eu saí da minha igreja porque eu me decepcionei com o padre. Então tá certo, vai embora mesmo. Se o motivo de você estar na igreja era o padre, você passou da hora de você ir embora. Você precisa ir lá descobrir um outro valor. Nós não estamos na igreja por causa do padre. Nós estamos na igreja por causa de Jesus. Agora o padre, ele pode ajudar ou prejudicar a nossa permanência, claro.
Aí é o processo de santidade dele que ele tem que avaliar. Mas você também tem o seu. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela falou assim: padre, eu não vou na igreja porque todo mundo lá é tudo um bando de safado, tudo um bando de hipócrita. Pensei, olha, onde é que não tem gente safada? Onde é que não tem gente hipócrita? Se for assim, você não pode ir nem à academia. Todo lugar tem gente safada, tem gente hipócrita. Mas não é por causa disso que a gente deixa de frequentar esses lugares. Só que aqui, a safadeza e a hipocrisia tem jeito. Aqui nós acreditamos no processo de conversão. Nós acreditamos na mudança. Por isso que é muito honesto, teria que ser muito honesto da nossa parte, a gente assumir, olha, eu estou em processo de melhora. Então o grupo que eu participo, o meu grupo de igreja, o meu grupo de reflexão, é um grupo que conhece as minhas fraquezas. E no momento em que elas vêm à tona, as pessoas me ajudam a superar isso. É tão bonito, né? E aí entra todo o caráter comunitário dessa conversão. Eu estou dentro da igreja e na igreja eu me converto ao Cristo. Só que a minha conversão, ela esbarra também nas pessoas que estão do meu lado. Então eu preciso o tempo todo estar atento ao meu jeito de ser cristão e o outro me ajuda com o seu jeito também. É uma forma que a gente tem, Cristiane, de vencer este peso do que é humano, né? Não, gente, erros nós vamos cometer sempre. O que a gente não pode é perder de vista o Cristo. Às vezes tem gente que perde a fé por cada coisa que não dá nem para entender. Não dá para entender mesmo. E quando contam as razões pelas quais deixou de frequentar a igreja, dizem, não, nunca foi maduro, nunca foi fé. Porque se é fé mesmo, você não vai depender daquilo que está sendo ali. Você veio porque você acredita em algo a mais. Tem uma história interessante, né? Isso é muito antigo, não sei nem quem inventou isso. Dizem que uma vez um caçador viu uma lebre passando e ele correu atrás da lebre. Quando ele estava correndo atrás dessa lebre, um outro caçador o viu também e viu a lebre e começou a correr atrás também. Só que tinha um outro caçador que estava tirando um sono, um cochilo. Quando ele viu, já estava passando o segundo caçador. Ele não viu a lebre. Aí ele pergunta: por que vocês estão correndo? Aí eles contam: não, é porque tem uma lebre ali na frente. Aí ele começa a correr atrás também. E a mesma coisa, foram se juntando um monte de caçadores correndo atrás, por causa da história que os caçadores contaram que tinham visto uma lebre. Mas quem viu foram somente os dois primeiros. Os outros estavam correndo por causa do movimento, não tinha nada para fazer mesmo, alguém viu, vamos correr atrás também. Moral da história: algumas horas depois, os caçadores foram se cansando e foram parando de correr. E somente continuaram correndo os dois que tinham visto a lebre. Porque eles sabiam atrás de que eles estavam correndo. A nossa vida de cristãos é a mesma coisa. Falo para nós que somos católicos, falo para vocês que são evangélicos. Às vezes nós colocamos a nossa confiança no pastor, porque ele nos contou que tem uma lebre na estrada. Mas não pode ser assim. Eu tenho que ver a lebre, porque senão eu vou desanimar com o tempo. Se eu não faço uma experiência de Jesus, se eu não experimento Ele na minha carne, o poder da sua ressurreição, mudando o meu jeito de ser, mudando o meu jeito de ser homem, de ser padre, modificando o meu jeito de achar, de viver, de olhar, de sentir, enfim, se eu não sinto os benefícios do meu processo de conversão, que é me tornar uma pessoa melhor, em pouco tempo eu paro de correr atrás. E só chega aquele que viu o Senhor. É igual a história da samaritana, que ela corre para contar. E aí eles vêm para confirmar o que ela havia contado. E depois ela volta e encontra com eles. E eles falam para ela: nós acreditamos não é porque você nos contou. Nós acreditamos é porque nós também o vimos. Nós não estamos agora acreditando na palavra de Jesus porque você veio falar dele para nós. Não. Nós estamos acreditando na palavra de Jesus é porque nós o ouvimos falar também. E a sua palavra nos tocou. É a mesma história, minha gente. Às vezes a gente vai, é porque a gente quer ver aquele pregador, quer ver aquela pessoa falar, mas a gente não descobre a essência do que ele está falando.
A gente para só nele, e não pode, porque um dia pode ser que esse pregador te decepcione. E é bom que decepcione, sabe por quê? Para você saber se você acredita em Deus ou não. Porque se diante da decepção com aquilo que é humano, a sua fé vai por terra, então significa que ela nunca foi fé. Ela foi apenas uma confiança naquele humano que estava te levando junto. E não pode ser por aí. A nossa fé tem que ser algo maior, tem que ser mais fundamentada. Ela não pode depender dessa precariedade humana. Não. A gente não põe a esperança naquilo que a gente não viu. A gente põe esperança naquilo que a gente viu. E por isso que nós temos que fazer a experiência constante de ver o Senhor. Como? Através da sua palavra, através do sacramento, através do conhecimento das coisas dele, a gente sentir os benefícios da vida de Deus na nossa vida. Isso é muito bonito. Quando você tem uma pessoa verdadeiramente convertida, você pode esquecer, ela nunca mais vai ser um problema, porque ela vai descobrir a chave para resolver os problemas que ela tem. Você pode observar, as pessoas que mais nos dão trabalho na vida, elas não têm vida em Deus. E se fala que tem, é farsa. É farsa. Porque quando Deus entra na nossa vida de verdade, Ele nos coloca uma coragem tamanha para enfrentar a vida, que não há nada, absolutamente nada, e digo isso com todas as letras, não há nada que seja capaz de derrubar aquela pessoa. Isso não é conversa fiada, não. Quando você encontra uma pessoa de fé verdadeira, sólida e fundamentada, essa pessoa ela é naturalmente equilibrada, trabalha a partir do bom senso, busca sempre a sabedoria, quer sempre ajudar, tem sempre uma palavra de incentivo, quer sempre buscar um jeito de consertar o que está errado. Que Deus só faz isso com a gente, minha gente. Deus só nos melhora. Quanto mais a gente mergulha em Deus, melhor a gente fica. Isso é bonito demais. Deus não é um peso, Deus não vem para nos pesar a vida, Deus não é uma situação desagradável, não, é o contrário. Quando Deus entra na nossa vida, Ele nos ajuda a organizar a nossa casa, nos ajuda a olhar para os nossos filhos, nos ajuda a olhar para a nossa esposa, nos ajuda a olhar para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Hoje mesmo eu estava dando um pito lá, numa pessoa que eu amo, que é laço de sangue. Eu dizia, reaja. Não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Deus nos ajuda a fazer, Ele não faz por nós. E é bonito isso. O pai que ama, ensina o filho a fazer, não faz por ele. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue ligando, 0 operadora 12 31 86 2600. De volta com o programa Direção Espiritual, hoje aqui transmitido diretamente de Taubaté, no Vale do Paraíba, minha cidade querida, adquirida, né? Depois que eu me tornei cidadão de Taubaté, então já é minha cidade também, mesmo sendo formiguense, mineiro, já tenho um carinho imenso por essa terra. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, na Igreja do Rosário, uma igreja antiga, comandada aqui pelo Padre Rodrigo Natal, onde nos acolheu no dia de ontem, com toda a experiência da Canção Nova aqui em Taubaté, no Dia da Misericórdia. Aí a gente está aproveitando para fazer um programa daqui, da Igreja do Rosário, para que todos nós possamos conhecer esse lugar, poder fazer a oportunidade de estar em casa fazendo o programa também. Hoje eu gostaria de mostrar, eu já tive a oportunidade de mostrar uma foto dessa garota, mas eu recebi um presente deles, que eu gostaria que aparecesse aqui. Dá para fechar aqui, Anderson? Dá? Mostra essa garota aqui, olha que coisa linda essa menina, gente. Os olhos dessa menina, essa é a Luísa. A Luísa é uma garota do interior de São Paulo, ela agora está com 7 aninhos. Para você ter uma ideia, a Luísa, quando me conheceu, ela é filha da Aline, irmã da Amanda, e o pai eu tive a oportunidade de conhecer no último show que eu fiz lá em Americana, agora eu não me recordo o nome dele, muito simpático também. Fui conhecendo a família aos poucos. Interessante porque essa menina, aos 5 anos de idade, ela me descobriu na televisão. Me descobriu na televisão e, segundo ela, acho bonitinho, ela falava isso para a mãe dela, o Padre Fábio de Mello é o meu melhor amigo, ela falava. E a experiência da Luísa de gostar de mim trouxe uma transformação muito grande para a vida da família dela, porque eles não são cristãos. E a garota começou, então, a viver o programa Direção Espiritual. Imagina, com 5 anos,
E isso não foi fogo de palha, isso foi crescendo dentro do coração da Luísa, e aos poucos foi despertando o interesse da mãe. Quem é esse padre, né, que a minha filha agora gosta tanto? E foi começando um processo de conversão da família inteira. A menininha de 5 anos, no primeiro momento, motivada por um padre na televisão, ficou minha melhor amiga, segundo ela. E esse carinho dela por mim foi crescendo de um jeito que foi contagiando toda a família. Pra você ter uma ideia, os 6 aninhos da Luísa, a festa inteira foi com a decoração do Filho do Céu. Todo mundo de anjinho, uma belezinha. E ela fez questão de mandar um convite para mim. Infelizmente eu não podia ir, não tinha condições de ir, estava com os eventos. Mas ela fez questão de colocar fotos minhas na festa dela, para que todo mundo soubesse que o Padre Fábio é amigo dela. E toda a oportunidade que eu tenho de estar por ali, eles são de Ribeirão Preto. Não é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto foi o lugar que eles foram me conhecer a primeira vez. É uma cidade do interior ali que eu não me recordo. E a oportunidade, sempre que eles podem, eles estavam lá. Ela, a mãe dela, as 2 filhas, a Amanda e ela. E dessa vez foi também o pai. E eu fiquei muito feliz de poder conhecer a família toda. E no testemunho que a Aline me deu, que quanto foi importante para toda a casa, toda a família, o fato da Luísa gostar de mim, gostar do programa, o quanto que a entrada de Jesus no coração daquela menina fez diferença para a família toda. Fico pensando, né, gente, o quanto que um coração de criança pode transformar esse mundo. Basta a gente olhar devagarzinho para elas, né? Ou então começar a ter essa sensibilidade de descobrir que uma criança tem sempre algo a nos dizer. E na vida daquela família, hoje, graças a Deus, uma família cristã, que foi sendo transformado mesmo aos poucos por ela, hoje a gente tem a alegria de saber que aquele anjinho de 5 anos, no momento em que começou a assistir o programa de direção espiritual, uma grande transformação foi proporcionada àquela família. E hoje no testemunho da Aline, achei bonito que ela falou: padre, o abraço, essa foto que eu mostrei foi o primeiro dia que eu encontrei, que eu os conheci. Ela falou assim, que esse abraço mudou a vida da família, que essa menina foi um sinal de Deus na vida deles, a ponto de transformar até mesmo a relação da filha com o pai, o carinho, a atenção, que dobrou depois disso. É muito bonito a gente pensar o quanto que Deus faz e acontece na nossa vida. E a Aline mandou um presente muito especial para minha mãe. Acho que deve ter mais ou menos umas 500 caixas de Dorflex. É verdade, eu abri, a Teca que descobriu ontem, que chegou o presente, eu não tinha tido tempo de abrir, uma caixa imensa, inteirinha de Dorflex. A gente pode distribuir Dorflex, mãe, para o resto do mundo agora. Porque o marido dela é médico e ele escutou a história do Dorflex, aí mandou. Deve ter umas 300 caixas. Se você estiver precisando de Dorflex em casa, pode pedir que a gente fornece. Eu sou distribuidor oficial no Brasil agora. Nós temos aqui várias pessoas que nos escreveram, falaram do DVD que foi lançado agora. A gente agradece a Deus também pela oportunidade de lançar. Queria falar mais uma vez do CD Vida. Eu estou muito feliz de ter lançado esse disco, um repertório muito especial para mim. Próximo sábado agora às 15 horas, naquele quadro dos Jovens Talentos no programa do Raul Gil, eu vou aparecer fazendo o lançamento oficial desse CD. Então não sei se você assiste o Raul Gil, se você quiser ver a partir das 15 horas, logo depois do quadro dos Jovens Talentos, eu vou fazer o lançamento no programa do Raul Gil. Se você quiser assistir, vai ser uma oportunidade de você ver a gente iniciando esse novo tempo. Quem escreve é a Selma de São Paulo. Padre Fábio, por que estes tempos são de tantas inseguranças? Por que sofremos tanto nesses dias de hoje, com as nossas inseguranças nos relacionamentos, nas amizades, nos namoros, nos casamentos, enfim. Estamos todos imersos em uma grande rede, onde as pessoas se descartam com tanta facilidade. É verdade. Aliás, eu tenho ficado assim, é uma característica da pós-modernidade, né? Falar um pouquinho de filosofia aqui, só para a gente introduzir, né? Vocês sabem que na história da filosofia, nós sempre tivemos grandes questões que norteavam os filósofos. Por exemplo, a primeira fase da filosofia no mundo foi a mitologia. Então todo mundo queria explicar a origem do universo.
Então, muita criação mítica. A filosofia nasceu da mitologia. Logo depois, nós temos aquela fase em que os filósofos se ocupavam das questões físicas, porque eles queriam dar uma explicação da origem do universo. Igual estão hoje querendo, né, simular o Big Bang para poder descobrir a origem do universo. Então, os filósofos, eles se ocupavam, por exemplo, tudo nasceu da água, tudo nasceu da terra, tudo nasceu do fogo. A questão era física. E toda a filosofia daquela época girava em torno de um mesmo objetivo. Depois vinha a Idade Média. O sagrado toma conta da reflexão. Tudo o que se reflete é em torno de Deus. Tudo o que se reflete é em torno do sagrado. A filosofia fica o tempo todo girando em torno das questões religiosas. Pois na Idade Moderna é a razão. A grande questão que motivou a filosofia na Idade Moderna foi a razão, a intelectualidade, o conhecimento. Gente, uma das características da pós-modernidade, que é justamente o tempo depois da modernidade, é justamente não ter um fator em comum para a reflexão filosófica. Em outros tempos era como se nós tivéssemos uma mesa redonda, onde todo mundo senta para conversar. Então a mesa é essa aqui, ó. Na Idade Média o assunto era o sagrado. Nós nos sentávamos em torno dessa mesa e a gente conversava sobre isso. Não tinha outro assunto. Na Idade Moderna a gente discutia as questões da intelectualidade, da razão. A pós-modernidade não tem isso. Nós não temos um ponto em comum. Está tudo muito disperso. Tanto é que tem uma expressão de Marx, um dos grandes, né, filósofos dos nossos tempos, contemporâneo praticamente, né, que era justamente, ele tinha uma frase assim: tudo o que é sólido desmancha no ar. Sabe o que ele queria dizer com isso? Na verdade, Marx está fazendo uma grande crítica da modernidade, da pós-modernidade, poderíamos dizer assim. Não há nada que sustenta mais. As pessoas já não têm mais as seguranças de antes. Antes você se casava na certeza de que você ia morrer ao lado dessa pessoa. Estou errado? Não estou. Pega pessoas que viveram há 60 anos atrás, a mentalidade dessas pessoas, qual era a cabeça delas? As coisas são mais definitivas. Nós comprávamos uma casa e ali a gente era sepultado praticamente. A gente morria naquela casa. Tinha aquela história: naquela rua mora fulano de tal, do lado de cá é fulano de tal. Os vizinhos sabiam tudo, porque aquilo ali era anos e anos e anos a mesma configuração, não se mudava tanto. Uma família mudar de cidade, meu Deus, era uma coisa rara, era uma dificuldade. Hoje não. Hoje as realidades sólidas não existem mais. Hoje nós vivemos uma insegurança tamanha. Tem um polonês, um sociólogo polonês que chama Bauman, o sobrenome dele é Bauman, Zygmunt Bauman. Ele fala dos relacionamentos líquidos. Se você tiver oportunidade e paciência, né, é um livro um pouco mais complicado, mas ele tem um livro dele que chama Amor Líquido, justamente para mostrar isso. As pessoas não estão conseguindo mais estabelecer laços duradouros, e ela fica naquele impasse. Ela tem a necessidade de ter alguém para a vida inteira, mas na hora que ela começa a perceber que o outro também está querendo para a vida inteira, ela já escapole. Eu quero, mas não quero tanto assim. Eu quero, mas eu quero continuar livre. É aquela velha história, né? Eu quero mais, é aquela velha história. Outro dia eu estava falando, eu não aguento mais essa história. A mulherada está numa base do encalho, né? Está todo mundo muito encalhado hoje, né? Uma mulherada encalhada por esse Brasil afora, que é impressionante. E aí, geralmente eles terminam do mesmo jeito. Eles começam assim, namora, fica, né? Fica naquele processo, vai ficando, até que começa a namorar. Aí um belo dia ele fala assim: olha, você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito querida, você é a mulher que todo homem sonhou para casar, mas, isso é, não quer uma pessoa legal, não quer uma pessoa, né? Ele quer uma pessoa ruim então, porque se encontrou tudo isso, está descartando, o que ele quer afinal de contas? Aí uma amiga minha está falando, olha, na hora que começa a falar que eu sou especial, isso e aquilo, já me dá um frio na barriga,
porque já sabe que já vai ser descartada. É verdade. Agora eu pergunto para vocês, como é que nós vamos curar isso dentro de nós? É verdade, hoje está todo mundo muito instável. As nossas relações humanas são líquidas. O sociólogo polonês tem razão. Gente, você experimenta isso na sua carne o tempo todo, o quanto que nós estamos inseguros. Olha o assunto que nós começamos o programa hoje. Um pai que esquartejou um filho. Isso antes cabia só em filme de terror, gente. As relações são líquidas, elas não valem muita coisa a mais. Nós estamos nos descartando com muita facilidade, e essa insegurança, ela vem para o campo afetivo, ela vem para o campo profissional, ela vem para os seus relacionamentos de amizade, porque você não sabe quanto tempo você tem as pessoas. Pode observar, às vezes, tem aquela música do Oswaldo Montenegro, que é uma facada, né? Faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. É verdade. Pensa, quais são os amigos de 10 anos atrás que ainda são de hoje? São poucos. Não estou sendo pessimista, não. Estou sendo realista. Cada vez mais nós estamos tendo dificuldade de estabelecer relacionamentos profundos. Ah, estou indo viajar com uma amiga. Que amiga? Ah, conheci na internet. Mas vocês já se viram com uma amiga? Não, a gente vai se conhecer agora. Então veja bem, as facilidades. Outro dia teve uma que casou, gente. Ela casou com um rapaz em Portugal. Estava indo fazer a lua de mel, mas ia encontrar com ele lá. Não tinha visto nunca. Lá no interior de Minas Gerais, uma pessoa que eu conheci. Ela se casou, fez tudo, namorou, casou e foi passar já a lua de mel. Ela ia encontrar o namorado na lua de mel, que o casamento, a papelada já estava toda feita antes dela ir. Agora eu pergunto para você, isso gera um mundo virtual. Nós estamos cada vez mais virtual. É aquilo que a gente falou, a gente não escreve mais carta, a gente manda e-mail. O que é um e-mail? Onde que ele está? É igual aquele diabo daquele negócio do computador, né? Houve um problema grave, aconteceu no seu sistema. Meu Deus do céu, o que eu, né? Já te dá aquele frio na barriga. Aí fala assim: deseja enviar um relatório? Quem vai ler esse relatório, gente? Alguém já mandou? Já recebeu uma resposta do relatório? É tudo virtual. Você recebe aquilo, houve um erro grave, você deseja enviar um relatório? Que coisa mais descompromissada, sei lá quem vai ler esse relatório. É mentira, é tudo uma... O mundo virtual, ele é cheio de possibilidades, mas ao mesmo tempo, ele é vazio. Você tem a sensação de que você tem muitas possibilidades, mas no fundo você está sozinho. Fica ali, o tal do MSN, se a gente abusar, a gente passa a noite inteira conversando, batendo papo. Eu, graças a Deus, já não ligo mais, porque aquilo tira o tempo da gente. Ainda mais quando você tem um amigo alegrinho, né? Aqueles que mandam com uma interrogação e ela fica pulando na sua tela, manda uma exclamação, 300 exclamações, ela fica dançando, ela anda para lá, ela anda para cá. Se você estiver trabalhando, a interrogação, ela anda, ela vai, ela balança, ela fica fazendo assim, você não trabalha, né? Os bichinhos e os emotions, aquilo não dá conta. A vida é virtual. Agora eu te pergunto, o quanto que disso tudo consegue nos acompanhar? Eu não consigo entender. Amizade virtual, não sei. Pode haver contatos, mas dizer que é amigo, não. Amizade é só depois que a gente comeu um saco de sal junto, porque senão é líquido, isso não é sustento. É somente depois que a gente se conheceu, que a gente se encontrou. E essas relações muito temporárias nascem disso, minha filha. Você tem toda a razão. E não é só você, não. Eu acredito que hoje um dos grandes problemas do mundo é justamente a falta de segurança. Nós não temos mais vínculos duradouros, os nossos vínculos são muito temporários. Muito temporários. E da forma como nós estamos sendo família também, não vai durar muito, porque parentesco não segura muita coisa também não, só obrigação muitas vezes. A falta de intimidade, a falta de proximidade faz com que os laços se percam no tempo. E infelizmente, agora como é que nós vamos mudar isso? Ficando mais concreto nos nossos relacionamentos.
tirando mais tempo para estabelecer vínculos, cuidando destes vínculos para que eles durem um pouco mais. Não descarte as pessoas por poucas coisas. E esse espírito está dentro de nós. Às vezes nós somos tão práticos na relação com as pessoas, como nós somos práticos com os papéis. Não serve mais, a gente joga fora no lixo. Não, a gente não pode fazer isso. Se porventura esse espírito pós-moderno está tomando conta de nós, nós precisamos mudar isso. Não podemos continuar fazendo as coisas desse jeito. Daqui a pouquinho o nosso programa acaba, eu preciso fazer a agenda desse fim de semana. Cadê? Eu lembro. Sexta-feira, dia 12 de setembro, estaremos em... Lembro, mas cadê, né? É bom. Sexta-feira, estaremos em Juiz de Fora, no Cine Teatro Central, com 2 sessões. É o show Piano e Voz. A primeira às 18h30 e a segunda sessão às 21 horas. No domingo estaremos em Governador Valadares, no Parque de Exposições, a partir das 18h30, o show com a banda. Na segunda-feira eu estarei em São Paulo, dia 15, uma missa às 19h30 no Clube da Eletropaulo, Rua Peixe Vivo, 133, Santo Amaro. Clube da Eletropaulo, aí em São Paulo. Entra também lá no meu site que deve ter as informações. E no dia 20 de setembro, gente, o grande show de lançamento do CD Vida, lá no Teatro da Amã, em Resende. Um show que vai ser muito bonito, está sendo muito preparado e está toda a verba em benefício da comunidade Betânia. Então, se você for dia 20 de setembro lá no Teatro da Amã, você estará ajudando a comunidade Betânia e participará também do lançamento do CD Vida. Padre Fábio, tenho medo de Deus. Nunca o vi como um pai amoroso. O que posso fazer? Interessante, né? A experiência que a gente faz de Deus, ela é histórica. Ela depende muito do que a gente é, da maneira como nós fomos tratados. É interessante porque muita gente tem uma dificuldade. Acho que eu vou ficar em pé melhor, não é? Hoje eu tenho que pensar no povo que está aqui também. A nossa experiência de Deus, ela passa muito pelos nossos conceitos humanos. Quando você diz, por exemplo, para uma pessoa, Deus é Pai, imediatamente ela vai lembrar o que significa Pai para ela. Se eu falo, Deus é pedra, ela vai se recordar do significado que a palavra pedra tem dentro dela. Se eu digo que Deus é Pai, ela imediatamente vai associar com o Pai que ela tem. Você já imaginou, por exemplo, se esse pai que esquartejou os 2 filhos, se ele tem mais um? Quando esse menino escutar que Deus é Pai, ele não vai ter a menor graça para o lado de Deus, porque a imagem de pai está deturpada. Então é interessante porque quando você diz que você tem medo de Deus, você precisa primeiro entender, ou até mesmo reconhecer, o que você compreende como Deus para ter medo dele. Será que é a expressão pai? Será que o seu pai não foi amoroso o suficiente para você poder dizer feliz que Deus é pai? O meu foi o contrário. A minha experiência de pai foi tão positiva, mesmo que o meu pai tenha cometido erros na vida, eu não tenho outra lembrança do meu pai senão um homem amoroso. Eu não tenho outra lembrança dele. Por isso que eu tenho uma facilidade imensa de falar que Deus é Pai. Aliás, o meu último CD Vida, ele é marcado por isso. Ele fala de Pai do início ao fim. Crer que Deus é Pai. Então, às vezes, minha filha, o que você precisa fazer? É corrigir um pouco do significado de Deus dentro de você. Tem uma experiência, a experiência religiosa, ela é feita sempre a partir de 2 aspectos. De um Deus tremendo que nos causa medo, ou de um Deus fascinante. Eu prefiro o Deus fascinante. Aquele que nos olha, que nos causa alegria de ser filho dele. Um Deus que é capaz de nos amparar no momento da nossa fraqueza. Um Deus que é capaz de nos amparar no momento da nossa dificuldade. E se a sua experiência com seu pai não foi positiva a ponto de você pensar Deus como pai, pense como mãe. Não é nenhum problema.
Somente não passe pela vida carregando esta ideia de que Deus é bravo, de que Deus é violento, de que Deus não é amor. Não. A hermenêutica, a interpretação que Jesus faz de Deus é essa: o meu Pai é amor, não é outra coisa. E a coisa mais bonita que tem é a gente reconstruir o significado das coisas, é a gente redescobrir o que estava antes escondido, o que ficou ali por causa da poeira do tempo. Às vezes a vida vai colocando tanta poeira sobre as coisas. Retira essa poeira, descubra que Deus te ama, e comece a partir de coisas pequenas. Comece a partir daquilo que você considera pequenininho demais, mas é ali que Deus vai poder ter a oportunidade com você. Comece a se olhar com um pouco mais de carinho, comece a se olhar com um pouco mais de esperança, e comece a alimentar dentro de você essa certeza: Deus não desiste de nós, Deus continua acreditando em nós. Só quem ama continua acreditando, continua esperando, mesmo quando o outro faz tudo errado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença, obrigado você que está sempre conosco. E derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo.